Olá, meus queridos, que prazer poder estar aqui com você mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus mais um pouco, entendermos um pouquinho do contexto em que os livros que nós temos na Palavra de Deus, na Bíblia, foram escritos e quais lições trazem para a nossa vida. Eu sou muito grato porque nesse tempo de estudar panorama bíblico nós temos crescido bastante, eu pelo menos tenho crescido bastante, olhando, relembrando coisas que eu já tinha visto, mas que quando a gente não fica reavivando isso na nossa memória, acaba por desaparecer. Então nós vamos voltar aqui, vamos continuar, melhor dizendo, continuar a nossa série de estudos no panorama bíblico, e hoje nós estamos no nosso 7º livro, que é o livro de Juízes. Exatamente. Então hoje nós estamos no livro de Juízes. E o que nós temos no livro de Juízes? Aí talvez a sua resposta seja: Juízes? É claro, nós temos juízes. Mas quais lições esses juízes nos deixam para nós? Quais lições nós aprendemos neste livro e podemos aplicar para a nossa vida? Eu quero só lembrar que nós estamos fazendo um panorama bíblico. Então nós estamos pegando de modo muito superficial os textos, os livros, e dando apenas um panorama, um pequeno pano de fundo do que tem nesse livro, para que você possa aprofundar um pouco mais quando você resolver sentar e estudar esse livro. Aí você pode ver aí o panorama de Juízes e aí você aprofundar nesse estudo, ok? Então, eu quero convidar você a aprender um pouquinho sobre o fundo histórico, um pouquinho aí do panorama de Juízes. Vamos lá então? Vamos ver qual é a nossa intenção. Conhecer os ciclos no livro de Juízes. Haviam ali alguns ciclos, algo que estava sempre acontecendo, e é interessante a gente saber o que isso representa e que lição traz para a nossa vida aí a partir do livro de Juízes. O meu desejo também, estudando Juízes, é que você entenda que é muito importante vivermos a vontade de Deus em nossos corações, vivemos o centro da vontade de Deus em nossas vidas. E o meu desejo é desafiar você a orar por aqueles que nos governam, a orar por aqueles que lideram o nosso país, a orar por aqueles que estão na liderança do povo, mas também aprender a tomar decisões corretas, como líderes precisam tomar decisões corretas. Ok? Então vamos lá, uma pequena introdução, começando aí. Juízes e Ruth são dois livros muito interessantes, eles são do mesmo período, as suas histórias acontecem no mesmo período. E o primeiro livro, Juízes, ele é um pano de fundo para o livro de Ruth. Então eu quero que você preste bastante atenção e estude bastante Juízes para que você possa entender Ruth. E ao ler Juízes, será fascinante ver como Deus usou pessoas limitadas em um tempo de total desarmonia e desobediência. Quando esse livro foi escrito? Então o livro de Juízes cobre um período entre a morte de Josué lá e a instituição da monarquia. Um período bem grande, de mais de 300 anos. E a data real para a composição do livro, ela é desconhecida. Existem algumas evidências dentro do livro que nos ajudam a entender quando a história aconteceu, mas não necessariamente quando ela foi escrita. Então, algumas evidências internas, por exemplo, indicam que o livro foi escrito no período inicial da monarquia, talvez no momento em que Davi estivesse subindo ao reinado, ou mesmo no final aí do reinado de Saul, ou quando Davi estivesse para assumir Jerusalém, para tomar Jerusalém. Enfim, um momento no início aí da monarquia, possivelmente entre 1050 e 1000 antes de Cristo. Lembrando, que a contagem é regressiva. A datação de um livro como Juízes é uma tarefa difícil e é complicada. E existe uma frase dentro do livro de Juízes, um versículo, que marca muito essa história, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. E isso deve ser uma consideração para que nós possamos entender a história de Juízes. Então, quem está contando a história está no período da monarquia. Ele já entende a ideia já tem a ideia de estar debaixo de um reinado, debaixo do governo de um rei. Mas ele está falando de um tempo que não tinha rei. Então, ele está contando a história. Naquele tempo não havia rei em Israel. Mas quem está escrevendo já vivia o período de uma monarquia, o período de um reinado. Então, isso torna evidente que monarquia em Israel, no acontecido, no tempo dos Juízes, ainda não era real, mas que o livro estava acontecendo no início de uma monarquia. O livro estava sendo escrito no tempo da monarquia. E havia uma indicação aí, por exemplo, no capítulo 1, verso 21, que os jebuseus ainda habitavam em Jerusalém. E isso ajuda a argumentar porque Davi quem toma Jerusalém. E ele vai tomar Jerusalém
E o livro ainda, quando narrado, né, quando a história é narrada, o Jebuseu ainda estava lá. Por exemplo, capítulo 1, verso 21. Ele diz assim: mas os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim os jebuseus viviam em Jerusalém, como os antecedentes de Benjamim até o dia de hoje. Então, possivelmente, né, quando o livro foi escrito, ele diz que os jebuseus habitavam até o dia de hoje. E como foi Davi quem conquistou Jerusalém, quem tirou os jebuseus de lá, então possivelmente Davi ainda não havia assumido o reinado. Essa é uma dica aí para a gente entender um pouco dessa história. Mas o que isso tem a ver? Né? Nós vamos entendendo aí no decorrer do estudo do livro. Assim se torna razoável então essa compreensão. E segundo a tradição, né, segundo alguns entendem, quem escreveu o livro de Juízes teria sido Samuel, que também pode ser o mesmo autor do livro de Ruth, né, autor do livro. No entanto, isso é muito difícil provar, né, não tem como provar isso. Débora e um anônimo, aí um escritor anônimo, também são outras sugestões. No capítulo 5, verso 4, capítulo 6, verso 7, tem algumas dicas, mas estão muito distantes dos acontecimentos posteriores do livro, então não tem muita informação. Então é mais provável acreditar que teria sido Samuel o escritor, já que dá margem para crer, né, que Samuel escrevia, né? Da escola de profetas que já existia nos tempos de Samuel, pode ter surgido o autor, o editor final do livro, que aponta claramente para o pecado da tribo de Benjamim, a qual procedeu o rei Saul, tá? No capítulo 19 até o capítulo 21. Então aí, algumas dicas para a gente entender o período em que Juízes teria sido escrito. Então, uma visão panorâmica. Quem escreveu é um escritor desconhecido, mas provavelmente Samuel. A data da narrativa, entre 1375 a 1050 a.C., o período aí dos Juízes. A data da escrita, possivelmente depois de 1050 a 1000 a.C. Lembrando que a contagem é regressiva. O local da escrita, certamente a Palestina, e o versículo-chave, capítulo Juízes 17, verso 6. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E a palavra-chave no livro de Juízes é inconstância. A palavra-chave. Havia uma inconstância muito grande na história do povo. Continuando então a visão panorâmica, vamos dar mais uma olhada. Qual é a estrutura que a gente pode ter no livro de Juízes? Muitos concordam que a estrutura de Juízes está em 3 partes, né? Um prólogo, uma série de narrativas e um epílogo. No capítulo 1 a 3, nós temos aí alguns conteúdos e personagens para nos ajudar a identificar essa história. Então nós temos capítulo 1 a 3, nós temos a revisão do final de Josué para a contextualização dos ciclos, e nós temos Josué, Caleb e os filhos de Israel. Então, 12 tribos. Esse é o início, né? A primeira parte. E aí nós temos a revisão, quando Josué passa a liderança, né? Ele entrega, ele diz ao povo que eles deveriam viver de forma santa, que agradasse a Deus. Entretanto, nós vamos ver que surge uma nova geração que não crê em Deus, que não obedece a Deus, que se distancia de Deus, está no capítulo 2. E no capítulo 3 nós já vamos ver os moabitas tomando aí a terra, né, invadindo a terra e por aí vai, né? Capítulo Juízes 4 a 16, nós temos o ministério do juízo, né? Nós temos o ministério dos juízes e um ciclo 4D, né? São 4 palavras aí, começam com D: a depravação do povo, a disciplina que Deus exercia sobre esse povo, o desespero em que esse povo entrava quando a disciplina de Deus vinha, e o desafogo, né? Que era o momento em que Deus ia lá e socorria depois que eles clamavam a Ele. E no capítulo 17 a 21 nós temos algumas histórias que ilustram e preparam o cenário para o aparecimento da monarquia. Ok? Então vamos lá? Seguindo aí, mais uma visão panorâmica, mais uma estrutura. Nós temos o capítulo 1, verso 1 até o capítulo 3, verso 5, o fracasso de Israel na conquista da terra. Nós temos a segunda parte, a opressão advinda dos pecados de Israel, a opressão advinda dos pecados de Israel. O que o pecado de Israel fazia, né? Está no capítulo 3, verso 6 até o capítulo 16, verso 31. E do capítulo 17, 1 a 19, 25,
a apostasia e imoralidade de Israel. Algumas frases que podem ajudar a resumir o livro de Juízes, né? Aqui nós temos uma, né, que nos foi proporcionada. Eu sempre digo que esse material não é completamente de autoria minha, ele é da editora Cristã Evangélica. Uma outra parte eu tenho trabalhado aqui com o auxílio de um amigo, o pastor Edson Almeida, que tem me dado aqui ferramentas também, e algumas coisas são minhas. E aí nós temos uma grande ideia, já do material da editora Cristã Evangélica, que eles falam que o povo passa um tempo de sua história sem progresso, numa vida inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção do Senhor por meio dos juízes. E o pastor Edson Almeida propõe uma outra grande ideia para o livro. O fracasso de Israel ocorre por causa da infidelidade à aliança e pela falta de liderança espiritual e política. Nós vamos ver exatamente essas coisas acontecendo. Então, o que nós temos no livro de Juízes? Primeiro, o gênero literário, né? Uma visão aí do livro de Juízes. O gênero literário é uma narrativa histórica. A ênfase teológica é mostrar a rebeldia do povo versus a fidelidade de Deus. E o contraste: Israel abandonava o Senhor em troca dos ídolos dos povos estrangeiros. Era sempre assim. É sempre assim. Então nós temos aí a rebeldia do povo versus a fidelidade de Deus como ênfase teológica do livro, mas temos também Israel aí, e por isso nós vamos ver muito Israel abandonando o Senhor em troca dos ídolos dos povos estrangeiros. Então vamos ver mais algumas coisas? Vamos lá? Alguns destaques, por exemplo, do livro de Juízes, nós temos aí o destaque, né, que é o ciclo de 4 Ds, né, aquelas 4 palavras que começam com a letra D. 4 palavras iniciadas com D, e a parte central do livro de Juízes é composta de ciclos, e significa que a história se repete com os mesmos elementos, constantemente. Né? Aí, a partir do capítulo 3, verso 6, até o capítulo 16, nós vamos ver muito disso, ciclos, esses ciclos, essa repetição. E aí nós temos, por exemplo, a depravação. O povo pecava, está aí no ponto mais alto do nosso ciclo, né? O povo pecava, desobedecendo ao Senhor. Aí vem o segundo ponto, o segundo D, que é a disciplina. O Senhor corrigia, né? A correção era aplicada pelo Senhor por causa do pecado do povo. Aí vinha o desespero do povo, o povo reagia em choro e clamor ao Senhor para ser liberto do sofrimento. E, por fim, o desafogo. Deus chamava um juiz para libertar o povo. E aí esse juiz morria e começava tudo de novo. Então, o destaque do ciclo 4D está explicado no Juízes capítulo 2, no verso 16 a 21. Vamos ler. Juízes capítulo 2, versos 16 a 21. Olha só como diz: Mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Entretanto, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Logo se desviaram do caminho em que seus pais haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Não seguiram o exemplo deles. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos. Durante toda a vida daquele juiz, o Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas nem sua obstinação. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Visto que essa nação desfez a aliança que fiz com seus pais e não deu ouvidos à minha voz, não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então nós temos aí até o verso 21 esse texto, mostrando que o ciclo de infidelidade do povo de Israel para com Deus era grande. Entretanto, Deus sempre tinha misericórdia, mas houve um momento em que Deus disse: não farei mais isso. Então, depois do desafogo, o povo voltava à depravação e ao pecado. Depois que o juiz morria, o povo voltava ao pecado. E aí isso foi se repetindo, tornando-se um ciclo grande na vida do povo de Israel. E só parou de ser repetido no juizado de Samuel e na escolha do primeiro rei da nação.
aí isso encerrou. O pecado impede a paz e a bênção do Senhor na vida do seu povo. Quando o povo de Israel perdia o temor do Senhor, perdia a terra, a dignidade e a santidade. Um pecado atrai outro e piora cada vez mais a situação. Assim sendo, eu quero colocar aqui agora um quadro onde você vai poder olhar as várias vezes em que houveram depravação, disciplina, desespero e desafogo. E aí todos esses textos estão para você, para a sua reflexão. Pare o vídeo, pegue os textos, leia os textos, entenda esse ciclo. E não apenas isso, mas se precisar, peça os slides, estão à disposição. Eu envio para você. Você vai poder pegar, estudar esse texto, aprofundar aí no conhecimento e crescer. E aí não dá tempo de ler todos esses textos aqui, não dá tempo de ler cada uma dessas histórias. Então eu quero que você faça isso, né? Leia lá, Juízes capítulo 3, do verso 7 até o verso 11, tem uma história. Juízes capítulo 3, do verso 12 até o verso 30, tem outra história. Capítulo 4, do 1 até o verso 24, mais uma história. Mais um momento em que mostra a depravação, a disciplina, o desespero e o desafogo. Então, faça isso, estude aí, tenho certeza, você vai crescer bastante no conhecimento da Palavra de Deus. Outro destaque que nós temos no livro de Juízes são os nomes. Por exemplo, alguns homens, por exemplo, Eude, que foi um dos juízes, ele era conhecido como canhoto, capítulo 3, verso 15. Olha só que interessante. Mas quando os israelitas clamaram ao Senhor, este levantou-lhes um libertador chamado Eude, filho de Benjamim do benjamita Gera, homem canhoto. E os israelitas enviaram por seu intermédio o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Por que citar que ele era canhoto? O que isso tem a ver? Imagina assim, em tempo de guerra, onde era necessário usar a espada e um escudo, nem sempre era fácil. E ser um canhoto não era uma habilidade não era algo muito simples, muito fácil, de se fazer sendo canhoto. Talvez aí houvesse muitas dificuldades, e aí essa citação, que ser canhoto naquele tempo era complicado, devido às muitas batalhas, devido às muitas situações em que se vivia. Por exemplo, uma outra história, nós vamos ter um outro juiz, Sangar, que não era um judeu, mas que Deus ainda assim usou ele para julgar. Ele era um gentil, mas Deus ainda assim o usou. Nós temos Débora e Baraque com o apoio feminino, e nós temos aí no capítulo 4, versos 9 e 21, aí uma referência, e não apenas Débora e Baraque, Débora deu apoio feminino aí, e Baraque, mas também teve uma outra mulher. Abre lá para você ver, Juízes capítulo 4, versos 9 e 21. No verso 9 nós temos assim: ela, Débora, respondeu: é certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera na mão de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes. E aí no verso 21 nós lemos: entretanto Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão e ele morreu. E aqui é interessante, Deus deu a vitória a duas mulheres. Débora, que foi à batalha com Baraque, ou foi com Baraque porque ele disse que não iria sozinho, então Débora disse e foi com ele. E depois uma outra mulher chamada Jael foi usada por Deus para poder entregar e vencer a batalha e destruir os inimigos do Senhor aí. Então veja, num tempo em que as mulheres não eram consideradas, não eram valorizadas, Deus usou duas mulheres, o apoio feminino aí nessas batalhas. Depois nós temos Gideão, também chamado como covarde, capítulo 6, verso 12, para mais uma vez, olha para os textos aí. Depois nós temos Jefté, um homem com problemas familiares, também usado por Deus aí para julgar o povo. Então, apesar de diferentes, tinham coisas em comum. Todos eles foram chamados por Deus, segundo está lá em Juízes 2,16, sempre que tinha um problema, Deus chamava um juiz. Sempre que o povo tinha um problema, eles oravam, clamavam a Deus e Deus levantava um juiz. Então foram homens chamados por Deus, foram homens impulsionados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e foram homens que conduziram o povo de Israel à vitória.
Deus foi soberano em cada momento e concretizou planos e promessas anunciados por Ele mesmo. Ele honrou a sua promessa. Ele honrou a sua promessa. Ele disse que faria e fez, né? Deus cuidando aí do seu povo, ok? Seguindo então, nós temos algumas lições importantes que ainda são acentuadas em nosso tempo. E eu quero fazer esse pequeno comparativo. Por exemplo, quando a gente pega aí o livro de Juízes e nós lemos cada um fazia o que parecia bem aos próprios olhos, o que nós temos? Um relativismo. Olhar e falar assim, não, está tudo bem. É a tendência em aceitar todas as posições como verdades opostas e coexistentes. Não interessa, não tem problema. Não, adorar outros deuses não tem problema. É normal. O que é Deus para mim não é Deus para você. E por aí vai. É o relativismo. Tudo é relativo, né? Tudo pode ser adaptado, colocado junto aí, no mesmo pacote. Então cada um fazia o que era bem aos seus próprios olhos. Cada um considerava certo aquilo que achava que era certo. Esse era o relativismo. E no nosso tempo não é diferente também. Muitas vezes existe muito relativismo dentro da igreja, de achar que não tem problema e abandona o princípio da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade, ela é a verdade. Nós temos Sansão, um camarada que era mais Sansão do que Sansão, né? O hedonismo, a busca pela satisfação de si mesmo. Um homem que fora chamado para ser separado para Deus, para as coisas de Deus, ele resolve viver para a sua própria satisfação, a ênfase no prazer, sem se importar com a ética. Ele não se importou, né, e por isso tantas dificuldades que ele padeceu, que ele sofreu. Isso é o hedonismo, a busca do prazer, né? Eu preciso, e a minha felicidade, a minha alegria, eu preciso ser feliz, mesmo contra a vontade de Deus. Eu preciso ser feliz, mesmo que esteja fora do centro da vontade de Deus. Isso não pode, está errado. É o princípio da palavra de Deus. Mica e o seu sacerdote, nós vamos pegar no final, que história horrível, que história triste, a de Mica e o sacerdote ali, que coisa, nós vamos pegar ali, um homem que individualizou o culto a si mesmo. Eu vou ter o meu sacerdote, eu vou ter o meu templo, a minha adoração. Cada um quer controlar as coisas da sua própria maneira. Vou fazer do meu jeito. Entendem? Algumas coisas que estão também no nosso tempo não são diferentes do nosso tempo e revelam a dureza do coração do homem, a dureza do coração daqueles que deveriam viver para adorar a Deus, viver para glorificar a Deus. Então, quais são os principais ensinos que nós temos no livro de Juízes? Primeiro, Deus é fiel em relação à sua palavra e sempre zelará por cumpri-la. Segundo, Deus é soberano e nada foge ao seu controle. Ele é Senhor sobre tudo. Terceiro, Deus é justo e pune com justiça todo o seu povo. Quarto, Deus é santo e não negocia sua santidade com ninguém. Quinto, Deus é misericordioso e seu perdão é estendido àquele que busca obedecê-lo. Aquele que tem o seu coração contrito, que volta para Ele. Como é que nós podemos aplicar tudo isso em nossas vidas? Primeira coisa, devo obedecer sempre as palavras de Deus e não seguir os meus próprios desejos. Segundo, preciso seguir meus desejos, entender que os meus desejos e vontades pecaminosas são loucuras e que não ficarão impunes na presença de Deus e implicarão em disciplina. Deus pesa a mão, né, sobre o seu povo. Deus disciplina porque é um pai que ama. Deus disciplina o seu filho, o seu povo. Terceiro, o Senhor controla, o melhor controle que posso exercer sobre minha vida é a submissão a quem tudo controla, o Deus soberano. O Senhor controla tudo. Eu preciso submeter a minha vida a Ele, para a glória dEle. Quarto, eu devo confessar os meus pecados a Deus e abandonar tudo que o desagrada. Ao Senhor somente devo viver e devo desfrutar de sua misericórdia. Quinto, a santidade é uma exigência do Senhor e nunca vai ser negociada.
Deus quer que os seus filhos sejam santos, como Ele é santo. Ok? Então, qual é a lição que nós aprendemos de Juízes? Em Juízes nós vemos a inconstância de um povo. Em Juízes nós vemos um povo voltado para si mesmos, para se autopromover, para se satisfazer muito mais do que a Deus. Em Juízes nós vemos um povo que abandonou a misericórdia de Deus, abandonou o culto a Deus, a celebração a Deus para celebrar a si mesmos e a idolatria. E Deus puniu o seu povo porque Ele ama o seu povo. Deus pesou a mão, permitiu, disciplinou o seu povo porque Ele ama o seu povo. E quando Ele disciplinava o povo, que o povo vinha com o coração contrito e arrependido, Deus tinha misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso e cuidava, tratava. Assim, meus irmãos, nós aprendemos com o livro de Juízes e podemos viver para a nossa vida entendendo que assim a nossa vida precisa ser uma busca pela santidade, uma busca por estar debaixo da soberania da vontade de Deus, de forma que Ele seja o único a ser sempre exaltado. Nós fechamos por aqui então o livro de Juízes e fica aqui a minha palavra de gratidão por você estar aqui assistindo, participando deste tempo conosco, tá? Muito obrigado, que Deus esteja te abençoando e nós ficamos por aqui, ok? Até o próximo livro, nós vamos estudar Ruth. Até lá!